Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo tutorial. Eu sou o professor Paulo Oliveira e hoje nós vamos abordar um assunto sobre trabalhos acadêmicos e uma ferramenta, uma tecnologia digital que possa nos ajudar a construir os nossos trabalhos acadêmicos, seja ele um TCC, trabalho de conclusão de curso, ou monografia, dissertação, ou tese de doutorado, e outros trabalhos acadêmicos, por exemplo, artigos. Bom, essa apresentação ela é muito simples aqui no slide, tá? Então, nós vamos começar aqui com o que é esse software, o que é essa tecnologia digital, e no próximo slide a gente vai ver o passo a passo que a gente vai fazer nesse vídeo tutorial. Então, essa tecnologia digital, vou chamar isso, né, esse software de tecnologia digital, ele é um gerenciador de referências gratuito que pode ajudar você a armazenar, organizar, anotar, compartilhar e citar referências e dados de pesquisa, tá? Então, essa definição, ela foi retirada do site do fabricante, né, de quem criou essa ferramenta, essa tecnologia digital, e lá também eles colocam 5 possibilidades que esse software pode colaborar desde que a gente utilize. Gerar referências bibliográficas automaticamente, colaborar facilmente com outros pesquisadores online, e a gente vai ver um pouquinho disso. Essa parte é a parte de se trabalhar em grupo, tá? Com pesquisas em grupo, isso é muito importante, já a gente aborda. Importar facilmente documentos de outros softwares de pesquisa. Encontrar documentos relevantes com base no que você está lendo e acessar os seus documentos de qualquer lugar online, tá? Nós vamos falar um pouquinho disso também. Aqui adiante, nós temos o roteiro da apresentação desse vídeo tutorial, né, o passo a passo que nós vamos fazer. Nós vamos começar com o download, né, e instalação do aplicativo, instalação do suplemento no Word, Microsoft Word, um plugin ou extensão no Google Chrome, que ajuda bastante também quando nós estamos trabalhando com a importação de dados, de artigos, tá? Acesso ao ambiente desktop, que é a própria ferramenta digital instalada na nossa máquina, no nosso computador, e o acesso via ambiente web, tá? Então a gente pode acessar ele pelo navegador de internet desde que a gente coloque login e senha de autenticação. Então esses passos, esses 5 tópicos, vai ser o que a gente vai abordar nesse vídeo tutorial, não necessariamente nesta ordem, tá? E iniciando, como que a gente pode baixar essa tecnologia digital? Basta acessar esse endereço, tá? www.mendeley.com ou entrar no Google e colocar este endereço, ou então digitar simplesmente Mendeley, tá? Então vou colocar aqui, vou digitar aqui Mendeley, assim, tá? E vou dar um Enter, vou pressionar a tecla Enter aqui para ver o que o Google vai me trazer, tá bom? Geralmente, pessoal, o que é listado nos resultados vai variar de acordo com o computador que a pessoa está acessando, tá? O que é interessante para nós é este link, ó. Este primeiro link que a gente acessa, que é o mendeley.com, tá? www.mendeley.com. Podemos clicar aqui nesse primeiro link, ou então aqui em Download Mendeley, tá? Quando eu clicar aqui em Download Mendeley, vai aparecer essa tela, tá? Essa telinha, eu vou dar um zoom para vocês verem. E aqui nesse botão, basta clicar Download Now for Windows, ou faça download para o Windows agora. E aqui em cima, para
complementar uma coisa que também faz parte do curso, do vídeo tutorial, nós podemos escolher fazer a tradução desse conteúdo que está em inglês na página. Nós podemos, clicar para tradução no português e aí fica mais fácil a gente entender o conteúdo da página, certo? Para adiantar o vídeo tutorial, eu já fiz download desse software, ele está aqui, e eu vou clicar agora para fazer a instalação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar esse software. Eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e esperar ele falar aqui na janelinha para nós. Mostrar aqui a janelinha de instalação. Está demorando um pouquinho. Vamos ver aqui se ele... Enquanto isso, eu vou fechar aqui essa página. Vou salvar essa apresentação. Deixar aqui na área de trabalho mesmo. Bom, ele não está... Acontece um pouco disso aqui mesmo quando a gente está fazendo a gravação de um vídeo tutorial, né? Às vezes acontece uma surpresa ou outra. Mas vamos continuar aqui que uma hora ele vai abrir. Abriu aqui a página, a telinha de instalação, tá? Essa telinha de instalação, pessoal, ela pede simplesmente a configuração, se você quer apenas para este utilizador que você está logado no computador, ou se você quer que todos os usuários ou utilizadores, gosto de chamar de utilizadores, as pessoas que utilizam esse computador que você está instalando, se todos eles podem acessar esse software, tá? Então, eu gosto de manter essa opção marcada, tá? Eu vou começar a instalação, ela é bem rapidinha. Essa telinha que aparece é o Windows, que pede para verificar se realmente você quer instalar esse software executável, tá? Isso é natural, porque é uma questão de segurança do próprio sistema operacional para ver se não está sendo instalado nenhum software malicioso e tudo mais. Então aqui a gente clica na opção Sim, e a partir desta opção, já instalou o software. Detalhe importante, eu não falei para vocês, mas ele em termos de tamanho do arquivo, ele tem quase 400 megabytes, tá? É um pouquinho grande, mas nada tão exorbitante, né? Você pode baixar ele. Hoje a internet, os links de internet estão muito rápidos. Bom, aqui eu vou clicar no botão concluir, deixando essa opção marcada, tá? Então eu vou concluir e ele vai abrir para nós o software. Lembrando que, vamos voltar lá na nossa apresentação. Deixa eu ver, cadê ela? Permitir que o Windows e os aplicativos acessem... Não, isso aqui não precisa, tá? Pode colocar em não. O Windows querendo saber a localização que eu tô. Não preciso disso. Eu vou voltar lá na apresentação do PowerPoint. E essa apresentação, o que a gente ficou de fazer nela? Instalação do aplicativo. Então a gente já fez isso. Agora a gente vai para o acesso ao ambiente desktop, tá? Que é o ambiente do aplicativo instalado no computador. Bom, para que eu possa acessar esse aplicativo, eu preciso de um login e senha, tá? Nós podemos voltar lá no navegador de internet, no Google Chrome, e clicar aqui, acessar esse criar uma conta, tá? Então a gente vem aqui, para o site do Mendeley mesmo, tá? Como eu cliquei aqui, eu posso clicar de novo em português, tá? E ele traduz. E aqui a gente cria uma conta, tá? E essa conta, eu não vou fazer o passo a passo, mas é coisa muito fácil de fazer. Aqui, deixa eu ver, tente outra conta. Basicamente, ele te pede para você informar
o login, a senha, o seu nome e o e-mail, tá? Que vai fazer essa vinculação do que você tem, do que você vai trabalhar com referências bibliográficas. Bom, como eu já tenho essa conta, eu já vou entrar com ela aqui e vou fazer o que a gente chama de autenticação, tá? Eu vou colocar minha senha. Ó, vou colocar minha senha. Não vou clicar aqui para visualizar essa senha, né? Porque senão todo mundo vai saber minha senha. Então eu vou clicar aqui no entrar e ele verifica se está tudo certinho. Aqui eu já estou na página, eu já estou autenticado, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem fazer a tradução dessa página clicando aqui no cantinho em português, tá? Se isso não aparecer, vocês podem acessar aqui os 3 pontinhos lá no cantinho superior direito e clicar aqui em traduzir, tá bom? Então, basicamente é isso. Bom, uma vez que eu estou logado, né, autenticado, e aí a gente passa a cumprir esse acesso ao ambiente web, ou pelo ambiente web, tá? Aqui pelo ambiente desktop, a gente já pode trabalhar com as nossas bibliotecas de referências bibliográficas, tá certo? Então, eu vou clicar aqui nesse biblioteca, nesse link, ó, vou clicar aqui, e daí vocês vão ver que aqui em cima vai mudar o que a gente chama de URL, ou de endereço de acesso, tá? Aí aqui a gente pode também pegar esse endereço, colocar lá na apresentação, tá? Ó, vai ficar esse endereço. Não precisa preocupar com esse endereço porque ele faz automaticamente, tá bom? Na medida que a gente vai clicando num link ou em outro, ele vai fazendo essas modificações, certo? Bom, então este é o ambiente web, acessado pela web, tá? Acessado pela web. E aqui na parte do desktop, ó, esse aqui é o aplicação desktop. Vejam que é bem parecido, só que para a aplicação desktop, que é o programinha que a gente baixou e instalou, nós não conseguimos fazer a tradução do inglês para o português. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui para vocês verem que a interface visual ela é muito parecida. Deixa eu ver. Ó, parece que ele está pedindo para eu criar uma conta. Deixa eu ver se essa conta aqui, se eu estou logado com qual conta. Ó, eu estou com esse e-mail. Não entendi por que que ele está pedindo para criar essa conta lá. Mas enfim, vamos lá. Vamos colocar essa. Vamos ver o que que ele vai me falar. Vou registrar. Tá? Vou registrar. Provavelmente ele vai. Bom, criou a conta. Não sei por que, de verdade. Mas bom que eu mostrei para vocês como é que a gente faz o passo a passo aqui. Bom, o que acontece? Não dá para eu fazer zoom aqui, zoom mais, para vocês verem também, tá? Então, isso aqui é a interface de... Quando eu falo interface, é a primeira tela após o login, a autenticação. E do lado esquerdo, a gente tem todas as referências recentemente adicionados, recentemente lidos, favoritos, minhas publicações, lixeira, e a gente pode criar coleções e criar grupos também, né? Agora, adiantando um pouquinho, ó, essa parte da criação de grupos nada mais é do que você estender a sua pesquisa, a sua coleção de referências bibliográficas para outras pessoas, para que elas possam estudar nessas mesmas referências. Suponhamos que você esteja fazendo um artigo científico ou trabalho de conclusão de curso e tem alguém te ajudando nesse trabalho. E aí você pode conceder acesso a determinadas coleções sua
através desse Create Group aqui, ó, criação de grupos, tá? E aí você vincula a pessoa àquele grupo específico. Essa criação de coleção, pensa como se fosse numa pastinha do Windows, tá? Numa pastinha do computador. A gente cria essa pasta e lá dentro dessa pasta vai ficar os arquivos PDF que a gente for adicionando aqui no Mendeley, certo? Vamos voltar aqui para o ambiente web, então. Ó, aqui já está traduzido e está com zoom. Então é muito interessante o que a gente pode fazer através da navegação web, que é quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Só que, olha só, vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, instalação do aplicativo, acesso pelo ambiente desktop, acesso pelo ambiente web. E eu vou adiantar esse cara aqui, ó, plugin ou extensão do Google Chrome. Por quê? Porque aí já fica mais fácil da gente passar para os passos seguintes, que é a importação dos trabalhos científicos para as nossas coleções lá dentro do Mendeley, tá? E vou aproveitar e vou fazer a instalação do suplemento no Word, tá? E aí a gente cumpre todos esses 5 requisitos e aí a gente pode operar, trabalhar com o Mendeley, tá? Fazendo algumas demonstrações aqui de importação de artigos científicos, certo? Então vamos lá, plugin ou extensão no Google Chrome. O que é plugin ou extensão? Extensão, que é a mesma coisa de plugin, às vezes, no Google Chrome, é como se fosse um pequeno adicional, um pequeno programinha adicional que vai facilitar, que tem uma especificidade no navegador de internet. Então aqui, ó, a gente vai abrir uma nova aba do Google e vamos digitar assim, ó, extensão Mendeley, tá? Extensão Mendeley. Quando a gente clicar aqui para buscar e consultar, vocês vão observar este link que, novamente, alguns computadores que vocês estiverem acessando, ele pode aparecer assim como o meu, em segundo lugar aqui, ou às vezes ele aparece ali em cima. O que é importante vocês perceberem, notarem, é que vai ser um programa que está na Chrome Web Store, que é como se fosse a Apple Store, o Google Play, né, do Android, é onde fica esses complementos, essas extensões, só que para o navegador Google Chrome. Então eu vou clicar aqui, ele vai pedir para eu, essa é a página da extensão, tá? Vou dar um zoom mais aqui. Do lado superior direito, nós vamos ver esse botãozinho aqui, que está assim, ó, usar no Chrome, tá? Tá escrito usar no Chrome. Então, pode clicar nesse botãozinho, tá? Depois vai aparecer essa mensagem se a gente quer adicionar a extensão. Tem que clicar em adicionar extensão. E pronto. Ela já vai aparecer aqui no canto superior direito, vai aparecer vermelhinho lá, ó. E quando você clicar fora, ela vai sumir. Mas ela sumiu? Não, não sumiu. Ela está lá no quebra-cabeçazinho, lá, ó, no ícone. E aí a gente precisa... Bom, isso aqui fica a critério de vocês. Nós podemos clicar no fixar, daí ela fica fixa, de verdade, aqui, ó. Fica fixa aqui. E quando a gente não quiser usar mais essa extensão, basta a gente clicar aqui em remover do Chrome, tá? E aqui a gente pode também, nos 3 pontinhos, e clicar no remover do Google Chrome, certo? Então a gente, por vezes a gente pode usar esse tipo de tecnologia digital só quando a gente for fazer algum trabalho específico. Ela não precisa ficar instalada o tempo todo, certo? Então, aqui ela já está adicionada e nós vamos clicar sobre ela, tá? A gente vai clicar sobre ela para a gente fazer a autenticação, né? A autenticação que eu digo é entrar no Mendeley por aqui, né? Pelo navegador web. Ele abriu uma janelinha aqui, não sei se ficou perceptível no vídeo, mas o que a gente faria?
autenticação, informar login e senha, tá? Só isso. E aqui, vejam só, eu separei alguns artigos científicos, coloquei até aqui, ó, tecnologia, ó, eu separei 12 artigos científicos para a gente fazer alguns testes. Tecnologia, educação, trabalho e formação docente, a autora é Raquel Goulart Barreto, tá? E aí eu coloquei vários outros aqui para a gente fazer alguns testes. Esse artigo em específico, ele está aqui, ó. Tecnologia, educação, trabalho e formação docente, Raquel Goulart Barreto, certo? Como eu já tenho essa extensão adicionada no meu navegador web, vou poder utilizar ela para poder fazer essa importação lá para o meu Mendeley, para a minha conta do Mendeley. E por que que não, voltando só um pouquinho, por que que não apareceu a janelinha de login e senha? Porque o Google Chrome, quando ele detecta que eu estou logado, né, ou autenticado no Mendeley, no próprio Google Chrome, quando você clica no complemento, ele já capta que você está logado e não exibe para você a janelinha para você colocar o login e senha, certo? Bom, voltando lá, deixa eu só olhar aqui. Tá. Então, plugin ou extensão do Google Chrome, a gente cumpriu. É isso. A instalação é essa, tá? Basta entrar no Google Chrome, de novo, colocar lá na pesquisa, tá? Extensão Mendeley, acessa aqui a Chrome Web Store e faz a instalação clicando no botãozinho azul, certo? Por fim, nós vamos abrir o Microsoft Word para instalar, e daí a gente cumpre todos os requisitos, nós vamos instalar o suplemento no Word. Por quê? Talvez essa seja um dos mais importantes passos do vídeo tutorial. Esse suplemento no Word, ele vai poder contribuir com o seu trabalho de formação, das referências bibliográficas, né, do TCC ou da monografia e tudo mais. O que a gente vai fazer? Esse é um pouquinho mais complicado, mas não tanto, tá? Essa versão do Word que eu estou utilizando é a versão 2021, então ela é uma versão bem recente, tá? Como que a gente vê isso? A gente pode, com o Word aberto, a gente clica aqui em arquivo e depois em, se não me engano, é opções não, arquivo e conta. Acho que é isso, arquivo e conta. Ó. Então aqui a gente vê o Microsoft Word e tal, Professional 2021. Isso é importante? Às vezes sim, porque de acordo com a versão do Word, vocês vão... o caminho para instalar esse suplemento, que eu vou explicar adiante, ele pode ser um pouquinho diferente, tá? Então esse Word que eu estou usando é o 2021, versão 2021. Bom, como que eu faço para instalar então o suplemento do Mendeley aqui no Word? Nós vamos acessar aqui, ó, o Word ele é organizado assim em abas, né? Então nós vamos na aba ou guia, tem pessoa que chama isso de guia, na guia inserir, tá? Na guia inserir, daí a gente coloca aqui, nós vamos aqui em suplementos, tá? Que é aqui essa parte. E nós vamos clicar no botãozinho obter suplementos, tá? Obter suplementos. E nessa janelinha adicional que abre, nós vamos aqui para a caixinha de pesquisa e vamos digitar Mendeley. Ou só assim, Mendeley, eu acho que ele busca Mendeley. Assim. Vamos clicar aqui no pesquisar e pronto. Ó, é esse primeiro aqui que tem esse ícone vermelhinho, certo? Nós vamos clicar aqui no adicionar esse suplemento. Vamos clicar aqui em continuar. Pronto. E pronto, gente, ó, aqui em referências, na guia ou aba referências, ele vai aparecer aqui, ó. Então, daqui a pouco a gente vai fazer uso disso no Word. Mas primeiro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos lá vamos minimizar esse programa. Vocês viram que é bem fácil, né? Ó, clicar na guia inserir,
obter suplementos e digitar Mendeley aqui na caixinha de busca. Desse jeito. Clica na lupinha de pesquisa, no ícone, e aqui está Mendeley Cit. E a gente clicaria em adicionar, só que ele já está adicionado no Word, como suplemento, certo? E esse suplemento é a mesma coisa da extensão, do plugin que eu expliquei lá atrás. São pequenos fragmentos de programas que vai fazer alguma coisa específica no programa maior. Nesse caso aqui, o Word, anteriormente que eu expliquei no Google Chrome, que é um navegador de internet, por aí vai, certo? Bom, vamos lá. Aqui eu vou fazer uma explicação. Na verdade, já expliquei um pouquinho dos menus que a gente tem aqui à esquerda, certo? Posso clicar aqui em todas as referências, adicionado recentemente, lido recentemente, favoritos. Não tenho nenhum favorito, mas eu posso ir lá e favoritar algum. Deixa eu ver aqui algum. Vamos favoritar o da Lopes, tá? O artigo da Lopes. Aqui em favoritos, ele já aparece como favorito, né? E isso é interessante do ponto de vista das nossas construções de trabalhos, né? Acadêmicos, científicos, porque a gente pode ter mais afinidade com o trabalho do que outros e tudo mais. Então, é um recurso interessante esse. Minhas publicações, não classificado, duplicatas, lixo. Tá? Lixo é o que a gente já excluiu. No meu caso aqui, eu coloquei vários excluídos fazendo teste. Agora, aproveitando isso, eu vou clicar aqui para selecionar todos de uma vez só. Eu poderia restaurar todos esses artigos ou então excluir permanentemente, que é o que eu vou clicar e fazer agora. Então, vou excluir, tá? Vou excluir. Aqui do lado esquerdo, a gente vê que ele sempre faz uma atualizaçãozinha, certo? Vou excluir essas coleções aqui para eu poder fazer todas novamente com vocês, tá? Então, vou excluir coleção. Vou excluir. Vou, digamos, limpar o Mendeley, tá? Vou limpar o Mendeley. Aqui eu vou excluir o grupo também, tá? Vou excluir. Depois a gente cria de novo. Então, todas as referências eu vou clicar aqui no selecionar tudo e vou também excluir, mover para o lixo. Então, aqui eu já não tenho mais nada. Só que se eu for lá no lixo, esses 4 artigos estarão lá. Então, vou clicar aqui de novo e excluir permanentemente, certo? Para começar tudo de novo. Bom, gente, é o seguinte. Inicialmente, eu vou criar uma coleção. Eu vou dar o nome de... Vamos supor que eu estou fazendo um TCC em educação, certo? Eu não vou fazer muito afunilado, não. Vou colocar só TCC em educação e pronto, certo? Ele já fez a sincronia aqui, estou aqui em TCC em educação. Bom, e aqui eu posso... Agora vamos testar, tá? Vamos testar, vamos colocar aqui, vamos acessar o nosso primeiro artigo da Raquel Goulart Barreto e vamos tentar usar o nosso plugin do Chrome, tá? Se eu clicar aqui no Chrome, ó, o que ele vai fazer? O que esse plugin vai fazer? Ele vai analisar o que existe na minha página que está aberta e vai tentar fazer a leitura do título do artigo, do nome do autor ou dos autores, para poder fazer a importação no Mendeley, certo? Aqui, eu estou vendo que ele não encontrou muitas informações, porque simplesmente a gente tem um PDF aberto aqui no navegador. Vamos passar para a segunda aba, que é um artigo que está aberto na Cielo, na base Cielo. Tem gente que chama de Cielo, né? A pronúncia não é muito relevante nesse caso. Mas eu vou clicar lá no Mendeley de novo, no ícone, tá? No ícone vermelhinho, ó. Então eu vou clicar e ele vai de novo fazer a análise, tá? E aí sim agora apareceu mais coisas, né? Geralmente, pessoal,
o que ele importa, o que é interessante importar através do plugin, né, ou da extensão. O primeiro cara que aparece aqui, ó, artigo periódico, aí tem aqui toda a questão, o título, a revista, o autor ou os autores, tá? E aqui visualização do PDF, enfim. Se eu adicionar do jeito que está, clicando no botão adicionar, ele vai para aquela lista geral minha. Mas eu tenho a opção de vir aqui e listar as coleções que eu tenho. Então eu posso marcar esse TCC Educação, que é a coleção que eu já criei, né? Que eu já criei lá no... Acabei de criar na tela anterior. E vou simplesmente clicar aqui no adicionar. Então ele vai atualizar aqui um pouquinho, depende da internet, né? E aqui a gente já conseguiu fazer, adicionar esse artigo lá no nosso Mendeley. Bom, agora a gente vai para lá e aqui ele já aparece na minha TCC Educação, tá? Já aparece aqui. E agora a gente vai entrar numa... Essa foi a primeira forma de importação. Lembrando que tem outras formas de importação. Aqui eu estava colocando um passo a passo de instalar o suplemento no Word, mas eu acho que ficou um pouquinho claro lá quando a gente fez isso. Então aqui eu vou colocar formas de... Vou aumentar aqui um pouquinho, ó. Formas de importação de artigos no Mendeley, tá? A primeira forma, ela é importação através ou por meio do plugin ou extensão no Google Chrome, certo? Essa é a primeira forma da gente importar. Aí, pessoal, é o seguinte, aqui eu estou na página da Cielo, tá? Eu estou na página da Cielo, e tem informações muito claras desse artigo. Só que, eventualmente, vocês passarão por páginas, por sites que não vão ser a Cielo, vão ser uma revista científica. Por exemplo, eu poderia encontrar esse artigo lá na revista que ele foi publicado, que é Educação e Sociedade, ó, tá até aqui, né? Então, lá em Educação e Sociedade, a página seria outra. E aí o plugin ele vai analisar essa página de uma forma diferente da página da Cielo, mas ele vai encontrar as informações necessárias para a gente fazer a importação. Bom, essa é uma outra forma de importação, tá? Agora, eu vou fazer um outro teste com vocês. Vou mostrar uma outra forma de importação. Eu vou vir aqui na terceira aba, né? E aqui a gente tem um outro artigo. Ó. Aqui a gente tem por entre discursos, tecnologias e educação. Poderia fazer pelo plugin? Poderia, tá? Mas vou fazer a importação lá pela página do Mendeley mesmo, pelo acesso web. Então eu vou baixar esse artigo, tá? PDF em português. Bom, tá aqui. E vou baixar ele para o meu computador. Então eu vou salvar ele aqui em documentos. Vou colocar artigo 1, por exemplo, tá? Vou salvar. Então ele está salvo lá em meus documentos. Vou fechar aqui. E aqui, no meu acesso web aqui, ó, a gente vai nós vamos clicar em adicionar referência, tá? E nesse adicionar referência, a gente vai clicar aqui na primeira opção, selecione arquivos do seu computador, tá? Clicando aqui, a gente vai navegar e vai lá na pasta documentos do computador e tá lá salvo o artigo 1 em PDF. Vou clicar, enquanto isso ele vai fazer a importação. Bom, ele trouxe aqui, ó, trouxe a importação. Só que a gente tem um problema. Olha só, aqui é onde tem ano, que é uma informação muito relevante, muito importante, veio em branco. E isso vai acontecer quando a técnica de importação for
manual do como a gente fez o PDF, importando o PDF aqui, certo? Isso pode acontecer algumas vezes, outras não. E mais, olha só o que aconteceu. Aqui em autores, se a gente abrir o artigo, vou abrir o artigo para vocês verem. Aqui em autores, ó, a gente tem o nome do autor, o título, né? Ó, então aqui é o título do autor. Vou mostrar aqui, ó. Por entre discurso, tecnologia e educação. E aqui é o autor, certo? O que o Mendeley fez? Ele fez o seguinte, ó. Ele foi lá e colocou em autores tanto o autor do próprio artigo como o título desse artigo, que deveria estar aqui, ó, em título. Então percebe que assim, na importação, às vezes ele vai cometer alguns erros, que isso é normal, né? São arquivos PDF que às vezes tem alguma ou outra formatação e a gente precisa corrigir. O de baixo, que foi lá pelo site da Cielo, que foi da Raquel Goulart Barreto, ele veio aparentemente certinho. Ah, Paulo, mas como é que eu faço para saber quem vem certo e quem vem errado? A gente vai clicar com o botãozinho normal do mouse sobre esses artigos e um a um a gente precisa visualizar aqui do lado direito da tela, ele vai abrir um painel de informações para nós. E aqui, ó, a gente vai ter o título do artigo, e aí é importante que a gente corrija esse título, se vier esse título errado, que foi o caso anterior, tá? E informações extremamente importantes aqui, ó. A gente tem o nome do autor ou dos autores. Ó, se a gente clicar aqui no nome dos autores, a gente tem Barreto primeiro, né, que geralmente é o último nome da pessoa, de acordo com as regras da BNT. A gente tem Barreto, vírgula, Raquel Goulart, certo? Ah, professor, se tiver outro autor, a gente vem aqui para o final, pressiona a tecla do teclado Shift e depois pressiona Enter, e aí a gente vai colocar o nome dos demais autores. Por exemplo, no meu caso, ó, Oliveira, vírgula, Paulo Henrique Santana, certo? E aqui a gente colocaria dessa forma, mas como a Raquel publicou esse artigo só ela, vai permanecer assim, ok? Ano de publicação é importante, a revista, tá? É importante, linguagem nem tanto, a página, né? O intervalo de página é interessante ter, é importante ter, se for uma obrigatoriedade. Aqui a gente tem o resumo, a gente tem da onde veio esse artigo, tá? Baixado. A data de acesso, que foi dia 6/7/2025. E aqui a gente tem opções de colocar o arquivo em PDF mesmo, tá? A gente tem condição de adicionar esse arquivo em PDF e adicionar alguma etiqueta. Por exemplo, esse artigo aqui ele vai falar de tecnologias da informação, né? Então a gente pode colocar aqui uma etiqueta, simplesmente ali uma palavra-chave, por exemplo, para a gente identificar esse artigo. Aqui mais abaixo, a gente tem informações igualmente importantes, que é o ISSN da revista, quando for livro, ISBN, tá? E a gente tem o DOI, ou DOI, tá? Ou DOI, que é identificação de objetos digitais, lendo ao contrário, né? De trás para frente, ou da direita para a esquerda. Então é Identifier Object digital, certo? Vocês podem puxar no Google, fazer uma pesquisa no Google para ver o que significa DOI ou DOI, certo? Bom, então esse foi um exemplo. Aqui tem um resumo, né, do artigo também. Se tiver vindo errado, dá para corrigir, dá para editar, né? Mas esse foi um artigo que está adequado. Ele veio adequado. Dá para obter o PDF e outras opções. Aqui, gente, é mais a questão de
é mais aquela questão da gente explorar, tá? Explorar as opções que o Mendeley tem. Anotações, dá para fazer anotações. Às vezes, colocar as ideias centrais dos artigos aqui. Às vezes você está ali lendo o artigo, opa, essa anotação aqui é interessante, eu vou usar ela como citação lá no Word, lá no meu trabalho de conclusão de curso. Então dá para colocar aqui, certo? Bom, agora vamos lá para a ILCA, né? O artigo aqui da ILCA. Vamos lá para informações. E lá na informações, ó, a gente pode clicar e aí a gente vê mais ou menos aqui que isso aqui não são os autores, né? Não são os autores. Isso aqui é parte do título, né? Parte do título. Então aqui eu vou só deletar, vou deixar só ela aqui. E aí, gente, a gente tem que ir lá no artigo, deixa eu ver, cadê ele? Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele está aqui no PDF. Então aqui, ó, eu vou copiar o artigo, o nome do artigo, vou voltar lá no Mendeley e vou colocar lá no título, certo? Por entre discursos, tecnologias e educação, certo? Então esse é o título. E aí, fazer o complemento dessas informações todas, como estava no da Raquel Goulart Barreto, certo? Que é o ano de publicação. Vamos ver se a gente encontra aqui o ano de publicação desse cara. Ó, aqui a gente tem o intervalo de páginas, que é uma informação relevante. Ó, a gente copia. Foi publicado em 2010. Então, opa, essa informação nos interessa. Então, aqui a gente coloca o ano de 2010. O intervalo de páginas veio correto, de 287 a 289, beleza. O resumo não veio, a gente pode colocar, se a gente quiser. Não, nesse caso não tem resumo. A URL a gente pode colocar, sim, se tiver. Aqui ele já está em PDF, beleza. O acesso que foi hoje e ele não tem DOI. E a revista também, o ISSN. Bom, enfim, a gente tem que pesquisar, fazer uma pesquisa nesse artigo. Provavelmente aqui, ó, Educação e Sociedade, a revista, tá? E a gente pode, por exemplo, pegar esse nome, vai lá no Google, abre uma nova aba, coloca esse cara, e aqui a gente vai encontrar ele na própria Cielo. Deixa eu ver, por entre discurso, tecnologia e educação. Aqui vai vir o PDF direto e aqui a página em si que está esse artigo. Olha só que legal. Aqui a gente pode... aqui a revista é Educação e Sociedade, então aqui a gente pode coletar algumas informações importantes. Ou, pessoal, olha só como vai ser mais interessante, ou pode ser que seja mais interessante, se eu acionar a extensão, né, do Mendeley. Se eu clicar aqui, ó, ele demora um pouquinho para vasculhar a página, para fazer uma leitura dessa página, e aqui ele encontra. Ó, aqui ele encontra. E aí eu posso ir lá no Mendeley, que eu já importei esse cara, esse artigo, posso selecionar ele e falar assim, não, essa importação aqui não deu muito certo, então vou importar de outra forma. Vou clicar aqui e vou mover para o lixo, certo? Lá na página que eu estou com ele aberto, inclusive já está até selecionado TCC Educação, coleção TCC Educação, eu vou adicionar. Vou adicionar esse cara, esse artigo, vou esperar atualizar, ó, atualizou, aparentemente. Vou voltar lá e agora sim, ó. Mas, ó, veio um pouquinho errado de novo, olha só. Esse artigo só tem um autor, tá? O ano, dessa vez o ano veio corretinho. Então a gente vai clicar e corrigir o que tiver errado. Aqui, a gente tira esse pedacinho aqui que não são autores, tá? E aí a gente deixa só a Ilka Schaper, tá? O nome está ok, o ano de publicação está ok, me parece que o mês está ok, revista está ok, o intervalo de páginas também está ok, volume ok, URL de acesso, beleza, tá certo, tá?
Não tem resumo, como a gente viu agorinha. Ele tem essa informação importante que é o DOI ou DOI, tá? E o ISSN, puxou tudo, quase tudo, né? Então essa referência aqui ela tá bem completa e a gente pode usar ela sem grandes preocupações, tá bom? Bom, então essa foi uma das formas, né? A gente começou com a forma de importar o arquivo PDF e a gente voltou lá e importou pelo plugin do Google Chrome. Então agora a gente vai tentar uma terceira opção, que é através desse cara aqui, que é o DOI, tá? Então, ou DOI. Vamos copiar esse cara, esse número de identificação de objetos digitais. Dessa vez, é tecnologia e formação de professores, rumo a uma pedagogia pós-moderna. A autoria aqui é Maria Luísa Belloni, tá? Então a gente vai lá no Mendeley e dessa vez a gente vai fazer a importação através desse DOI ou desse DOI, certo? Adicionar referências de novo, a gente vai clicar aqui e nós vamos usar essa opção aqui, ó, adicionar referência manualmente, tá? Aqui, ó, nessa janelinha que abre, nós temos a opção de colocar o DOI ou essas duas outras opções, que sinceramente eu não sei o que significam. Mas aí fica como atividade de quem está assistindo o vídeo procurar entender o que são essas duas outras opções. Mas, uma vez que a gente tem esse DOI copiado, nós vamos colar ele aqui, ó. Se não me engano, precisa só dessa parte aqui, ó, desse número. Ou seja, essa URL aqui, esse pedacinho de URL, a gente não precisa, pode descartar, tá? E aí a gente vai clicar no pesquisar, na lupinha, ó. Aqui ele colocou, ele viu que ele conseguiu buscar pelo DOI, deu sucesso, né? Ou seja, sucesso. Ele conseguiu pular, ele conseguiu trazer o tipo desse material, que é um artigo de revista científica, tá? Se fosse livro, seria um livro, né? Um monte de... Tem uma série de opções aqui listados para a gente montar essa referência manualmente. Com DOI, é bom que já vem quase tudo, né? A gente não precisa preocupar tanto com as informações. Então, ele trouxe para a gente o título, ele trouxe o autor, no caso, se fosse mais de um autor, estariam aqui. Não veio, mas eu quero adicionar outro. Então, aqui, ó, adicionar outro autor. O nome da revista veio, o ano de publicação veio, o intervalo de páginas também veio, tá? O volume, o mês, o resumo, tá? O resumo também veio. E pronto, adicionar essa entrada. Mas não apareceu aqui. Ou agora apareceu? Deixa eu ver. TCC em Educação não está aqui. Então, quando acontece isso, a gente vai lá em todas as referências e ele está lá. Ó, ele está lá, só que não está dentro do TCC Educação. Então, a gente vai em todas as referências, clica aqui, e daí eu acho que tem como transferir ele lá para a nossa TCC Educação, clicando aqui embaixo em organizar, adicionar a coleção, e aí a gente clica aqui em TCC Educação, certo? Adiciona. Pronto, está atualizando aqui, pronto, sincronizado. Então aqui a gente vem aqui para TCC Educação, ele está lá, tá? Se a gente clicar aqui, ó, tem o nome do autor tudo certinho, o título certinho e tudo mais. Intervalo de páginas, o resumo. Deixa eu ver se o PDF dele está aqui. Ó, não tem PDF, tá? Ele não conseguiu puxar o PDF. Por quê? Só veio as informações, os metadados que vieram da onde a gente acessou pelo DOI, certo? Mas dá para fazer isso? Dá para adicionar esse arquivo aqui? Dá sim. A gente vai aqui, deixa eu ver qual que a gente pegou, esse cara aqui, texto PT, vamos ver como que a gente baixa esse cara. Vamos ver, eu acho que está aqui um pouquinho abaixo. PDFs.
Aqui em PDFs, a gente clica aqui em PDF, parece que não tem. Versão, vamos ver se a gente encontra esse artigo em PDF. Parece que não vai ter, não sei, vamos ver. Bom, de qualquer forma, a gente poderia pegar esse, dar um Ctrl C aqui, procurar esse artigo. Deixa eu ver se tem ele. Rumo. Acho que está aqui, ó. ResearchGate. Deixa eu ver se está aqui. Não sei se está. Mas a gente pode vir aqui, colocar aqui um PDF no começo. Vamos tentar aqui pelo ResearchGate. Vamos ver se a gente encontra esse cara aqui em PDF. Ó, Request Full Text PDF. Vamos clicar aqui. Dá para a gente pegar por aqui. Vou dizer que eu sou estudante. Que pena. Deixa eu ver se tem como... Teria que estar cadastrado... teria que ter uma conta aqui no ResearchGate. Eu não tenho. Mas... enfim. Deixa eu ver se dá aqui. Não tem como. Né? Mas, enfim. Basicamente, seria... O que a gente tem que fazer? Clicar em arquivo, no maisinho aqui, selecionar ele e pedir para abrir. É isso que a gente tem que fazer, tá? Quando conseguir baixar o PDF lá, certo? Ó, eu cliquei aqui, aí ele apareceu aqui, não, subiu o PDF errado, né? Não é esse PDF que eu queria. Inclusive, ó, ele pintou de verde aqui a bolinha, porque ele tem o PDF agora adicionado, tá? Abrir o PDF no Mendeley, dá para fazer essa opção também, olha que legal. Aqui a gente pode usar esse cara para poder fazer esse estudo dos artigos aqui, e aí dá para a gente grifar o que a gente quiser também, né? Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer o destaque. Deixa eu ver se é isso. Destacar texto. Vamos ver se é isso. Gostei desse parágrafo, né? Vou usar ele como citação. Então, ó, faço isso e fica salvo ali na coleção do Mendeley como destaque. Então dá para a gente usar a tecnologia digital dessa forma a nosso favor, certo? Não é esse artigo PDF que é o correto, né? É de outra pessoa. Se não me engano é desse segundo autor aqui. Então, clica aqui nos 3 pontinhos, excluir PDF, dá para exportar as anotações também, que é muito interessante, mas vamos excluir o PDF, né? E depois a gente pode colocar esse arquivo PDF mais de forma correta. Bom, gente, aqui basicamente é isso, não tem muito mistério trabalhar com o Mendeley, ele é intuitivo, ele é fácil da gente mexer, tá? O mais importante que vocês precisam entender é essas formas de importação, tá? Tem outras formas mais, digamos, um pouquinho mais complexas, que é importação de arquivos em lote, tá? Em lote, como eu falo isso? Você vai lá numa base, por exemplo, a base ERIC, né? Ou ERIC, depende da pronúncia aí de quem estiver pronunciando. Mas você pode fazer uma pesquisa com palavras-chave e ele te retorna ali uns 10 arquivos, né, na busca. Dá para você gerar uma espécie de arquivo maior com esses 10 artigos e aí você consegue importar, fazer essa importação aqui no Mendeley. Eu particularmente não aconselho porque é uma forma que traz mais erros, tá? É uma forma que traz mais erros e, como foi mostrado aqui, a gente precisa ir um a um nessas referências, deixando tudo certinho, cada uma construída com todos os parâmetros, com todas as características importantes de artigos ou livros, né, para a gente usar nos nossos trabalhos de conclusão de curso, certo? Bom, aqui em criar grupo, eu também posso criar um grupo, como eu falei para vocês. Vou colocar aqui trabalho de conclusão de curso.
porque talvez tenha alguma pessoa que possa me ajudar. E aqui nesse trabalho, nesse grupo, eu posso gerenciar grupo e eu posso convidar membros, né? E a partir desses membros aqui, basta a gente colocar o e-mail da pessoa, que ela vai receber um e-mail, e aí se ela não tiver a conta no Mendeley, ela cria. Se ela já tiver, ela já consegue entrar nessa coleção, nesse grupo que ela foi convidada, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, bem intuitiva essa parte, senão a videoaula, o vídeo tutorial fica muito longo, né? Mas é para isso, né? Como se fosse um grupo de WhatsApp, por exemplo, né? A gente adiciona os colaboradores e pronto, eles passam a ter acesso às nossas publicações, certo? Então vou voltar aqui no TC Educação e agora, ó, a gente poderia fazer todos esses testes aqui, ó. Vou colocar mais um, por exemplo, né? Vamos nesse aqui, ó, Infância, Máquinas e Violência. A autoria é da Maria Luísa Belloni também. Podemos importar para nossa coleção TCC Educação. Vamos esperar ele fazer a leitura. Está aqui marcado e a gente pode adicionar. Quando a gente adiciona, vai lá de novo, lá no Mendeley, né? Vamos esperar, pronto, foi lá. Tá aqui, Infância, Máquinas e Violência, tá aqui. Quando a gente clica, tá tudo certinho, né? A vantagem de pegar esses textos, esses artigos, esses trabalhos científicos da Cielo é essa. Gente, se eu não estiver enganado, dá para colocar o mesmo trabalho em outras coleções. Eu fiquei com essa dúvida aqui agora, mas pode ser que sim, pode ser que não, tá? Não sei, tem que olhar. Dá para obter o PDF, que foi um recurso que eu não mostrei para vocês. Aliás, estava aqui na tela, mas eu não fiz uso disso, né? Então, se eu clicar aqui em obter PDF, ó, ele faz o PDF, já abre esse PDF aqui, né, o artigo científico, e a gente pode fechar. Como ele já havia adicionado, olha só, ele vai ficar com 2. Ó. Você pode excluir um, tá? Eu vou excluir esse que veio, texto completo, e deixar o outro que está com o nome, mas é o mesmo arquivo, né? Então, isso aqui vai da pessoa que... Isso aqui é escolha, né? Não precisa ter 2 arquivos adicionados. Bom, lá na área de trabalho, deveria fazer a sincronização da minha conta. Não sei porquê, de verdade, porque ele... porque como eu loguei com o mesmo e-mail, não sei por que ele fez, que ele não puxou as informações do Mendeley lá na... É o mesmo e-mail, não sei de verdade por que ele não pegou essas informações. Vamos ver se ele pega agora. Não pegou. Deixa eu ver se se eu estou usando o e-mail da universidade. Talvez é o e-mail da universidade. Deixa eu ver aqui. Não dá para... Digite sua senha. Deixa eu ver aqui. Tente outra conta. Vou colocar aqui. Tente outra conta. Deixa eu ver se eu estou usando da universidade. Continua. Deixa eu ver se é isso. Então, vou entrar aqui. Vamos ver se ele vai sincronizar. Bom, também não é essa. Não sei por que ele não quer sincronizar. Deveria, né? Vamos voltar lá de novo. Vamos ver se ele sincroniza com o meu e-mail pessoal, que é a conta que eu estou acessando no ambiente web. Não sei por que ele não... deixa eu ver ali se é aquela opção. Ó, não tá sincronizando. Deixa eu ver se essa opção aqui, que eu acabei de ver, ó, permanecer conectado, não recomendo em dispositivos compartilhados. Bom, gente, é isso. Não sei por que ele não quer fazer a sincronia. Mas, de qualquer forma, eu, enquanto pesquisador e enquanto pessoa que faz trabalho de conclusão também,
artigo científico, essas coisas, eu gosto de usar na web, tá? Porque qualquer computador que a gente acessar com login e senha, a gente vai ter essa base de artigos científicos, de material acadêmico científico para a gente usar nos nossos trabalhos de conclusão, certo? De verdade, eu vou ficar devendo uma explicação do porquê que não deu certo com o programinha instalado via desktop aqui, né? Bom, agora caminhando para a nossa parte final, já que a gente percorreu todos esses pontos aqui, nós vamos lá para o Word, tá? Nós vamos trabalhar no Word agora, fazer algumas questões aqui, configurar o suplemento do Mendeley, tá? E fazer alguma forma aqui de citação, tá? De montar essas referências bibliográficas. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui a guia Referências, clicar aqui no suplemento do Mendeley, tá? E aí ele vai abrir aqui na lateral para nós a parte da configuração que a gente vai fazer. Eu não sei se ele vai fazer a conexão, vamos aguardar aqui. Mas ele geralmente ele faz o carregamento e a gente faz iniciar. Ah, tá. Pode ser que o Word ele não eu salvei, eu instalei o suplemento, mas não iniciei o Word. Vamos ver se é isso, tá? Fechei o Word aqui. Vamos de novo. Vamos clicar aqui. Referências. Mendeley Cite. Vamos ver se é isso. Se não for, pessoal, se não for isso aqui, a gente pode também tentar logar. A gente vai entrar aqui na conta do Word. Vou tentar aqui já, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar. Para ver se ele... não tem. Deixa eu ver se é outlook.com. Ver se é isso. De alguma forma ele não está. Feche essa caixa de diálogo para ignorar o problema ou clique em reiniciar para tentar novamente. Bom, pessoal, eu acho que é necessário reiniciar o computador e essa era uma das partes mais importantes que a gente precisava explicar sobre o Mendeley, tá? Não sei de verdade por que ele não quer fazer a abertura aqui. Interessante. Vamos tentar mais uma vez. Se não der certo, eu finalizo a videoaula e corrijo o problema e trago para vocês por que essa correção, por que isso não deu certo aqui, tá? Ele vai fazer o carregamento. Está conectado na internet normalmente. Deixa eu ver se tem a ver aqui. Bom, pessoal, se não conectar, a gente vai encerrar a videoaula e aí eu faço um pequeno complemento para vocês daqui a pouco, até eu descobrir esse erro, tá certo? Realmente não deu certo, mas fico devendo aí esse complemento da videoaula. E as informações eu vou dar um jeito de colocar ali nos comentários do vídeo, tá? Ele vai ser hospedado no YouTube e vai estar disponível para vocês, tá bom? É isso e até a... Olá, então, dando continuidade à nossa aula da tecnologia digital, Mendeley, ficou para a gente fazer a parte do plugin, do complemento no Word, né? O que eu tive que fazer? Eu desinstalei o pacote Office e instalei uma versão anterior, a versão
produzida em 2019. É uma versão bem atual também, tá? E não compromete em nada a questão de criar as referências, inserir as citações, não compromete em nada, tá? Como vocês podem ver aqui na guia referências, nós temos aqui o Cite Mendeley Cite, né? E quando eu cliquei, ele abriu aqui do lado direito essa janelinha, né? Então nós vamos, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pressionar aqui o botão Get Started. Não sei se o vídeo vai ficar na frente aqui, a câmera, mas tem um botão aqui que a gente chama de Get Started, que está escrito, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Ele vai carregar as informações, tá? Da nossa conta. E deixa eu ver aqui se ele vai puxar tudo que a gente precisa da nossa base de dados que a gente estava logado no site, tá? Então aqui ele fez o login. Vamos ver se ele consegue puxar. Ah, muito bem. Então ele conseguiu, ó, do lado direito aqui a gente vê as 4 citações que a gente fez lá os testes de importação, né? Eu vou retomar para vocês verem que a gente aqui já está até logado, então a gente vai aqui para traduzir de novo, né, para o português, e a gente vai na nossa biblioteca, e na nossa biblioteca tem justamente os 4 trabalhos, né, que a gente fez a importação no Mendeley. Um de 2004, um de 1998, um de 2010 e um de 2012. Bom, o que a gente vai fazer agora? No Word e no plugin do Mendeley Cite, tem 2 coisas que a gente precisa configurar antes de começar a usar ele como citação, tá? Para isso a gente vai aqui em More Options, tá? Nos 3 pontinhos aqui, ó, More Options, e nós vamos definir, deixa eu ver se é aqui, não é aqui, é uma parte que a gente, sim, aqui. São 2 coisas. Primeiro, a linguagem de citação que a gente quer trabalhar. Então a gente vem aqui, clica nesse botão Change Citation Language. Nós vamos procurar aqui o português Brasil, tá? Aqui, ó, português Brasil. Então a gente adiciona ele aqui. E depois a gente clica aqui em Update Citation Language, tá? Que é mudar a linguagem de citação. Aí ele vai carregar aqui um pouquinho. E o tipo de citação, o estilo de citação, a gente também precisa mudar, porque aqui ele está colocando o estilo APA, tá? American Psychological Association. E a gente quer o ABNT, né? O ABNT que é o mais utilizado aqui em trabalhos no Brasil, pelo menos, em trabalhos de monografia. Então a gente clica também em Change Citation Style, que é mudar a citação do estilo, né? E a gente procura aqui o ABNT. Deixa eu ver, cadê? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Português Brasil. Então aqui a gente marcou a ABNT e agora a gente faz o Update Citation Style. Pronto. Então o nosso, digamos aqui, o nosso suplemento, ele está adequado para o que a gente precisa usar aqui no trabalho, tá? Bom, agora nós temos todas as nossas, digamos assim, as nossas referências, né? E aí, digamos que a gente está lá, né, na coleção que a gente definiu, coleção TCC Educação. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui, ó, TCC Educação e, obviamente, vão ter os 4 trabalhos que a gente inseriu, né? Mas isso aqui serve como um filtro mesmo, tá? Bom, então vamos supor que a gente quer pegar um parágrafo lá e citar esse parágrafo
de forma direta ou indireta. Vamos colocar indireta também, né? Vamos aqui, vamos pegar aqui um pedaço. Algum pedaço, algum trecho, tá? A espetacularização da sociedade, vamos supor que isso aqui a gente vai citar de forma direta, tá? Então a gente vai colocar alguma coisa lá como segundo Belloni, né? Isso aqui é só uma, um exemplo, tá, pessoal? Então, conforme Belloni, daí a gente coloca lá o ano, né? Eu não sei que ano que é, deixa eu ver. 2004, vamos colocar aqui, 2004. Daí a gente cita esse trecho, ó, tomando cuidado de colocar tudo certinho aqui. Um exemplo, vamos, um parêntese que eu faço aqui, sobre o Word, né? Ó, não tô sem a régua aqui, né? E eu vou precisar dela. Então a gente vem aqui na guia exibir, clica em régua, para que a régua seja exibida aqui e a gente consiga ter um ajuste melhor desse conteúdo, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o ajuste desse conteúdo e depois eu vou afastar ele, né, 4 centímetros, como manda a BNT, certo? Então aqui, ó, pronto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou deixar 10 o tamanho da fonte. Vou deixar 10. Aqui a gente sabe também que é justificado, certo? Os trabalhos acadêmicos são justificados. E aqui o que a gente vai fazer? Tá 10 aqui, aqui costuma ser 12, né? E a fonte da letra também, em alguns casos, depende muito das normas que são escolhidas, mas pode ser Times ou pode ser Arial. Vamos usar o Times aqui, tá? E aqui a gente faz o seguinte, ó, seleciona, coloca a 4 centímetros afastado da margem esquerda e aqui no finalzinho a gente vai inserir a citação de quem falou isso, né? Que é a Belloni. Então aqui, ó, eu vou colocar Insert Citation, eu posso clicar aqui ou na setinha. E aí tem 3 formas da gente inserir, ou só o ano, ou só o autor, ou o autor e ano, tá? Vamos colocar aqui esse autor e ano, e aí ele coloca lá Belloni 2004. E a gente pode fazer o seguinte, ó, como não é assim que a gente faz em citação direta, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente coloca entre parêntese, entra dentro do parêntese aqui, e aí sim a gente coloca o autor e ano, certo? Deixa eu ver aqui, ele está falando que está citado. Então vamos dar um Ctrl Z, só para a gente... Pronto, aí ele não está citado mais. Então a gente vai colocar aqui entre parêntese e a gente vai colocar a citação que é autor e ano, certo? Então tá aqui. Aí a gente remove esse parêntese aqui, certo? Aqui, se a gente quiser colocar a página, né? A gente coloca a página que está a citação, que é a 580, já que é uma citação direta, né? Então tá aqui 580. Bom, então a gente colocou a citação, beleza? Aí vamos supor que a gente coloca aqui uma citação indireta, tá? Só que eu vou só abrir outro PDF aqui no Mendeley. Vamos citar Raquel Goulart Barreto. Vamos colocar aqui o PDF dela, do artigo, tá?
vamos pegar um trechinho, mas como se a gente tivesse, vou dar um Ctrl C aqui, tá? Como se a gente tivesse escrito, tá? É só um exemplo, só para a gente não, para a gente atalhar, digamos assim, não perder muito tempo aqui. Bom, então aqui, o que a gente vai fazer? Aqui vamos supor que, segundo Barreto, né? Barreto, aí a gente vem e coloca o parênteses. Só que o que eu já ia fazendo, né? É mania de já colocar a citação, mas a gente pode usar aqui o Mendeley, e aqui a gente coloca insert autor e ano, ó, Barreto 2012. Então, segundo Barreto 2012, o discurso constitui tal. Como se a gente tivesse feito aqui uma citação indireta, certo? Eu vou fazer mais duas citações aqui, ó, no meio, só para a gente já colocar, para a gente entender como é que vai funcionar, como se a pessoa tivesse, como se a gente tivesse citado os 4 trabalhos mesmo, né? E aqui é Belloni de 1998. Então vou colocar ano e autor também, né? Então olha só, a gente citou um trabalho, 2, 3, 4, certo? Então a gente citou 4 trabalhos. Bom, agora a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver, vamos salvar esse cara. Vamos salvar aqui na área de trabalho. Exemplo. Vamos salvar ele como exemplo, certo? Então tá, aqui ó, a gente pode ver do lado direito que tá todos citados. Estão vendo aqui? Tá, aí digamos que a gente concluiu o nosso trabalho, né? Vai lá para o finalzinho, que é onde a gente vai fazer as referências, né? As referências bibliográficas. E daí é possível a gente inserir, e daí eu preciso achar onde é. Deixa eu ver se é aqui. Insert bibliografia. Inserir bibliografia. Olha só, gente. Quando a gente insere, vamos dar um concluir aqui, ó. Ele insere tudo que a gente citou no texto, né? Então aqui a gente tem referências, né? As nossas referências, normalmente a gente coloca assim, certo? Lá no final, né? No trabalho final. Aí a questão da formatação aqui já é com a gente, só que ele já insere tudo na ordem, né? Alfabética. Ó, veio Barreto primeiro, depois a Belloni 2 vezes. Primeiro 1998 e depois 2004. E depois a Schaper, né, 2010. Então percebam que está em ordem alfabética, né, tá tudo formatado corretamente aqui com a educação, com as revistas, né? E daí os destaques em negrito aí fica mais com o autor do trabalho. Às vezes vai precisar aumentar uma fonte aqui para tamanho 12, às vezes vai precisar fazer o negrito aqui na revista, né? De acordo com as normas lá da BNT. Então é isso, pessoal, é isso que a gente tinha para mostrar sobre o Mendeley, tá? A parte aqui do Word, que é muito importante para a gente fazer citações e construir as nossas referências bibliográficas. Inclusive, aqui depois, ó, a gente pode colocar fonte, né, times, a gente pode formatar tudo certinho, tá? Mas é das formas que a gente tem de fazer as citações, tudo que a gente precisa fazer no trabalho acadêmico, certo? Então é isso, vamos ficando por aqui, tá? As referências foram construídas de modo automático e, do meu ponto de vista, né, esse software ele é muito bom para a gente utilizar porque a gente acaba economizando bastante tempo, né?
a gente tem em qualquer lugar que a gente tenha um computador com a internet, conectado à internet, a gente pode acessar a nossa base de pesquisa, né? Os nossos artigos, livros e outros documentos acadêmicos para a gente trabalhar com citações, certo? Mas é isso, né, que precisa ficar claro na hora de usar o Word, o Microsoft Word, que é a inserção do suplemento Mendeley, tá? Então aqui, se eu vim aqui no Mendeley, se eu buscar aqui Mendeley, ele já fala que tá... bom, tem ele aqui, mas em meus suplementos ele vai estar descrito aqui. Então quer dizer que lá na aba referências, né, ele está aqui e ele vai aparecer do lado direito aqui da nossa tela do Word para a gente poder utilizar, certo? Pode ter sim mais questões para a gente tratar, explorar, mas é o que eu disse, né? Aqui é mais um direcionamento que a gente pode depois fazer mais a própria pessoa que está assistindo o vídeo tutorial, ele pode ou ela pode explorar mais a ferramenta e descobrir coisas com o auxílio de vídeos no YouTube, por exemplo, tá certo? Então é isso, vamos ficando por aqui e até um próximo vídeo tutorial.